Não entende ainda, Guilherme, do que se trata, o que é exatamente essa tal de revisão da vida toda? A revisão da vida toda nada mais é do que uma reparação histórica de um acontecimento que foi mal feito pelo legislador. Explico. Se a gente puxar lá para... A história sempre vai explicar tudo o que acontece no presente, certo? Se a gente puxar lá para o ano de 1999 para trás, se vocês forem pegar os aspectos práticos do direito previdenciário, a maioria das aposentadorias se dava da seguinte maneira. O INSS pegava os seus 3 últimos anos de contribuição, ignorava todo o resto da sua vida contributiva e fazia um cálculo em cima desses últimos 3 anos, desde o momento que você deu entrada no pedido, certo? A partir desses 3 anos, ele vai fazer um cálculo e vai jogar a sua média para calcular seu salário. Isso antes de 1999. O que é que acontece? Vamos tratar de uma linguagem menos formal aqui. O INSS, vendo que aquilo ali está meio que quebrando as pernas dele, resolve pedir ao legislativo que crie uma maneira mais eficiente de calcular esse benefício. Porque se você for olhar, é um método meio justo, né? Você contribui uma vida toda, mas se você usar naquela época uma certa inteligência de contribuir bem, contribuir com o máximo nos 3 últimos anos, você se aposenta com um salário enorme e o resto da sua vida contributiva de nada importa. Realmente fica bem esquisito, né? Então, o que é que acontece? O INSS pede para ser revisto isso e o Congresso aprova o pedido e vai lá e formula uma nova edição, uma reforma da Previdência, como a gente viu agora recentemente, que todos presenciamos, a reforma de 2019. Só que no ano de 1999, a coisa era um pouquinho melhor para os cofres públicos, ou seja, lá a regra geral, entre várias possibilidades, a regra geral que você se aposentaria era um cálculo em cima de todos os benefícios que você teve a partir de 1994. Por que 1994? Foi a maneira que eles encontraram de ser o mais justo possível. Por quê? Porque em 1994, se você puxar na história, foi a criação do Plano Real, ou seja, a época que a nossa moeda teve a melhor estabilidade dentro daquele período conturbado de superinflação, do cruzeiro, do cruzado, enfim. Então, o INSS criou essa regra de você, a partir do ano de 1994, fazer o cálculo das contribuições em cima da renda, toda a sua renda contributiva de todos os meses de 1994 até a data do pedido. Mas aí entra aquela questão. E antes de 1994, como é que fica? Contribuir minha vida toda e simplesmente vai parar de existir? Simplesmente não tem mais serventia, todo o valor que eu dei só vai servir como prazo? Então, ficou sempre esse buraco no ordenamento jurídico. Por quê? Ora, se eu tenho tempo para me aposentar em 2002, quer dizer que eu contribuí muito provavelmente antes do ano de 1994. Mas se o INSS só começa a considerar o valor que eu contribuí a partir de 1994, eu posso ser prejudicado, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu também posso ser beneficiado. Então, por causa desse binômio, dessa bipossibilidade de muitas pessoas serem prejudicadas, mas ao mesmo tempo muitas serem beneficiadas, foi passando o passar do tempo e prolongando e a ação só andava. Até que agora, em dezembro de 2022, a gente teve decisão final do STF, que decidiu que era justo que todos os contribuintes que se sentirem prejudicados em não terem as suas contribuições antes do ano de 1994 calculadas para fins de aposentadoria e de média salarial que você vai receber, que vai influenciar diretamente no seu salário de aposentado, que é diretamente vinculado ao INSS, e o STF decidiu que sim, é possível que seja refeito um cálculo para ver se você pode ou não ser beneficiado. Claro que se você for beneficiado, compensa e você deve entrar na justiça ou por um requerimento administrativo para pedir esse recálculo para saber se você pode ganhar. E é válido destacar que, em muitos casos, sua contribuição, o seu benefício do INSS pode até mesmo dobrar. Porque, veja bem, para deixar Mas para ficar bem mais claro, só quem pode ingressar com essa revisão é quem se aposentou nos últimos 10 anos, é isso, Guilherme? Exatamente. Na teoria, poderia se beneficiar disso a partir de 1999
até hoje, recentemente com a decisão. Mas o que é que acontece? No direito existe um prazo decadencial, que ele se refere a 10 anos que você tem o direito de buscar seu direito. É um pouquinho redundante, mas é isso. Você tem o direito de buscar aquilo que lhe é seu. Enfim, se a gente for, para deixar em termos mais práticos, para deixar claro, a gente tem que pegar, se você, aposentado, recebeu sua aposentadoria de 2013 até quando fecha os 10 anos que a gente está falando aqui do prazo decadencial, de 2013 até o ano de 2019, você deve procurar um advogado, porque um cálculo é possível, não vou dizer que é impossível de você fazer isso numa esfera administrativa, mas com assessoria jurídica você se sai muito melhor e consegue analisar a possibilidade que, como eu disse, pode ser benéfico. Tende a caminhar mais rápido também, né? Exatamente. Com assessoria jurídica você vai sempre pelo melhor caminho. E essa questão da revisão da vida toda pode ser benéfica, como eu citei anteriormente, como pode ser prejudicial. Na maioria dos casos, vai ser benéfica. Um exemplo que a gente pode citar aqui para deixar bem claro sobre o assunto, imagine que você, antes do ano de 1994, você contribuía no cargo de gerente de uma loja. Pelos percalços da vida, no ano de 1995, você contribuiu por um longo tempo como gerente. Em 1995, você, com idade talvez, você caiu de cargo. Foi para um cargo lá de atendente, ganhando um pouquinho menos, contribuindo, logicamente, menos também. Ou seja, o INSS ele vai invalidar toda a sua vida como gerente. Toda. Para o INSS, a sua quantia contributiva só vai ser contada aquela depois de 1994 que você trabalhou como atendente. E se você, nesse mesmo caso, se aposentou em 2013, você tem todo o direito de buscar a justiça para procurar essa revisão da vida toda, que é o tema do quadro, e que foi aprovada recentemente. Antes a gente não tinha jurisprudência, então havia um certo risco de buscar esse direito, mas agora com o STF consolidando a questão, você tem todo o direito e deve procurar uma assessoria jurídica para esclarecer suas dúvidas. Só quem tem direito é quem foi contribuinte, né? Aquele pessoal que recebe benefício, BPC, LOAS, não se enquadra aí não. O BPC, na verdade, ressalvada as devidas peculiaridades, o BPC, na verdade, é um benefício para quem não conseguiu contribuir efetivamente para se aposentar, certo? Uhum. Se você é uma pessoa em estado de necessidade, você consegue dar entrada na justiça e consegue um BPC para ter uma vida, como preza a Constituição, uma vida saudável nos termos, né? Com direitos e deveres. Mas o efetivo dessa contribuição da vida toda está nessa questão. Você tem que lembrar o que você fez antes de 1994. Você ganhava mais? Você contribuía mais? Você tinha um cargo mais elevado? Se você tinha esses requisitos, a chance de você ser beneficiado e beneficiado bem com essa revisão da vida toda é grande. Porque seu benefício, como eu disse anteriormente, pode chegar até mesmo a dobrar. Você falou que na maioria dos casos a tendência é que o benefício ele dobre, mas pode existir casos que você pode sair perdendo também. É por isso que é importante procurar antecipadamente, antes de ir no INSS, procurar assessoria jurídica para orientar para que você de repente não vá perder dinheiro, não é isso? Isso, exatamente. É importantíssimo porque isso como foi dito anteriormente, isso é uma decisão nova. A jurisprudência foi consolidada agora. Apesar de muitas pessoas já terem dado entrada antes, você corria o risco de perder o processo e ter que arcar com custas, enfim, todo aquele rito da justiça que a gente conhece. Mas agora, com o entendimento consolidado do STF, o seu direito, é como a gente chama aqui, se você cumprir os requisitos, se for benéfico para você, é o que a gente considera um direito líquido e certo. Uma vez que o STF decide, como instância máxima, não cabe a ninguém voltar atrás de tal decisão. Então, se você puxar nas suas contribuições, se você tiver fácil, o seu saldo contributivo, não o tempo a gente pode deixar de lado um pouquinho, mas observe principalmente o valor antes do ano de 1994. Se o valor for maior do que os anos posteriores a 94, a chance de você ser beneficiado por essa decisão da revisão da vida toda são gigantes. Eu tenho um prazo para dar entrada na revisão? O prazo é aquele prazo de decadencial, certo? A partir do momento, teoricamente, seria de 99 para cá. Mas como a gente tem esse prazo decadencial, que é o prazo de 10 anos para você buscar o seu direito, então a gente vai fazer o cálculo até
10 anos a partir de hoje. Vamos colocar 2013 para ficar mais fácil para você estar em casa entender. Você tem a partir de 2013 para buscar, se você se aposentou a partir de 2013, até a reforma da Previdência, que, se eu não me engano, foi em novembro de 2019. Se você se aposentou nesse período de tempo, a chance de você se enquadrar nessa revisão da vida toda e sair beneficiado são enormes. Eu sendo beneficiado na revisão para a vida toda, eu vou passar, por exemplo, a ganhar mais. Isso. Eu ganho o retroativo do tempo que eu perdi? Perfeito, perfeita a pergunta. Além de você começar a ganhar mais, lembre sempre, é importante destacar, você tem que avaliar se vai ser benéfico. Uma vez sendo benéfico, além do seu salário, a sua aposentadoria aumentar, você ainda vai receber um retroativo correspondente aos últimos 5 anos. Ou seja, se você tiver uma aposentadoria que a gente está usando esse caso de dobrar para ficar mais evidente como pode ser benéfico para você que está em casa, essa questão da revisão da vida toda. Mas se você tiver um salário dobrado com essa revisão, se for seu caso, você vai ter um bom retroativo, porque você imagina os 5 anos dá 60 meses, você imagina, corrigido ainda, a boa quantia que você deve receber, né? Uma boa quantia. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira abordar, acrescentar sobre a revisão da vida toda do INSS? Só destacar que o mais importante dessa questão da revisão da vida toda é você procurar alguém da área, um advogado previdenciário, um assessor jurídico, ou mesmo seu advogado de confiança, desde que ele entenda do assunto, para saber se vale a pena. Lembre sempre daquele prazo, você deve ter se aposentado para buscar, a partir de hoje, esse direito, a partir de 2013, para ficar mais fácil da compreensão, até o ano de 2019. Se você se aposentou o ano de 2019, porque é antes da reforma da Previdência que foi aprovada no governo Bolsonaro, certo? Se você se aposentou dentro desse período, 2013 a 2019, você busca um advogado, pede para ele fazer os cálculos, devido aos cálculos, se vai ser benéfico ou não para você. Uma vez que é benéfico, você entra na justiça, vai demorar um tempinho, como tudo que é bom demora, mas você vai conseguir seu benefício seja melhorado. E é importante também destacar que, por ser uma decisão judicial derivada do STF, da Corte Suprema, você não precisa efetivamente entrar administrativamente. E nesse caso específico, não é todo caso, mas é até recomendado que você entre judicialmente, porque a fila do INSS está gigante. São mais de 6 milhões de processos parados lá, e querendo ou não, na justiça, por mais que a gente tenha os percalços que a gente sabe, talvez ande mais rápido e você vai ter um melhor andamento dessa demanda.